falei sobre ação e reação, né? Falei sobre atrito, inclusive, né? Falei sobre atrito. E tem como eu construir um gráficozinho baseado nisso aqui. Só que eu vou deixar para a próxima aula, que eu vou ver o que eu faço aí. Beleza? Como teve essa pequena, o simuladorzinho de força, né? Que eu falei de cabo de guerra, falei de movimento, falei de atrito. Ah, movimento mais ou menos, né? Mas falei sim, de inércia. Até quando eu comecei lá em Leis de Newton. E atrito, e eu tenho um gráfico para construir com esse atritozinho aí, eu vou construir. Beleza? Assim que essa coisa aqui carregar. Então é isso aí. É, os outros simuladores vocês estão enxergando, tem um aqui que está carregando, né, as bolinhas aqui, Aham. Tá normal. tá normal. E o outro, forças em uma dimensão só. Tá iniciando aqui também. Iniciou. Certo? Então, força aplicada. Ótimo, eu tenho um gráficozinho aqui, já ajuda bastante. Era o gráfico que eu ia desenhar para vocês, eu consegui ele aqui num simuladorzinho. Tá? Força aplicada, força de atrito e força resultante. Né? Beleza. O que eu vou fazer é isso aqui, ó. Esse aqui não quer por nada. Beleza. O que eu vou fazer é isso aqui, ó. Na última aula, eu comecei a fazer força nessa caixa aí, tá? E eu fiz, se eu não me engano, até 125. Opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. Fiz até 125. Aí eu fiz aqui até 125, ele não saiu do lugar. O que significa isso? Deixa eu voltar aqui. Imagina só, para cada força que eu fiz, para cada forcinha que eu fiz aqui, fiz 50 newtons. Deixa eu até colocar aqui. Força resultante? Tem? Não tem. Velocidade? Tem? Não tem. Atrito está no meio. Para cada força de 5 newtons que eu fiz, eu tive uma força correspondente. Então apliquei, força aplicada. Mandei aqui para a direita. Força de 5 newtons. Beleza. Aí, o que o atrito fez? Vai olhando para o bloco, né, para a caixa, não saiu do lugar. Então quer dizer que o atrito foi lá e fez uma força igual. E fui fazendo isso até 50 e nada de sair do lugar. Força zero, não tem aceleração, não saiu do lugar. Ótimo, dobro a força, continuo preso no mesmo lugar. Como que eu vou construir esse gráfico? Né? Vai ser um gráfico como? Vai ser um gráfico que, é, à medida que eu for fazer força aqui, ó, não, todo dia eles mudam esse negócio aqui. À medida que eu vou fazendo força, tá? Que eu for fazendo força aqui, beleza, deixa eu voltar aqui. Que eu vou fazer força nesse carinha aqui, o que vai acontecer com ele? Eu vou empurrar esse cara aqui, né? Tá aqui a força, eu vou aplicar uma força aqui. Eu não sei o atrito ainda, então digamos que eu coloque aqui 20 newtons, né? E tento exercer uma força aqui de 20 newtons. Aí eu exerci uma força de 20 newtons e o atrito também está de 20, olha lá, menos 20. Não saiu do lugar. Aí eu vou lá, vou apelar, vou colocar 40 newtons então. Aí eu passo a força para 40 newtons, olha lá. E aumentou um pouquinho a força aqui e nada, né? Exerci a força lá maior, tá vendo? Aumentei a força e nada de sair do lugar. Não venci o atrito ainda. Deixa eu apelar aqui, eu vou colocar uns 50 newtons aqui, né? Coloquei 50 newtons aqui. Ele foi lá, aumentou para 50 newtons e nada de sair do lugar, né? E assim por diante. Então vou apelar mais aqui ainda. Vou colocar aqui 60 newtons. Foi lá até 60 newtons, aumentou. O atrito, mesma coisa. E eu não consegui tirar esse cara do lugar ainda. Esse arquivozinho é pesado, né? Então até que eu apelo aqui, coloco aqui 80 newtons. Aumentou até 80 newtons, atrito 80 newtons, ainda não tem força resultante, o outro está mais interessante. Então o gráfico não saiu do lugar ainda. É que aqui eu estou demorando mudar, né? Mas aqui se eu fosse desenhar o gráfico, eu ia fazer uma reta, como se eu tivesse feito a mudança de uma vez só, tá? Até eu colocar aqui, agora eu vou apelar mesmo, colocar 120. Ele aumentou, deixa eu melhorar. Opa. Então olha o que aconteceu. Continuo sem tirar o cara do lugar, não venci o atrito, força resultante continua zero.
tá? Esse arquivo é o mais pesado que eu já vi, então tá aí. Fiz uma força 150, mesma coisa. Continua sem sair do lugar. E aí vai. Vamos apelar, né? 200. Tem como calcular, tá, gente? Depois eu vou mostrar esse nada de vencer. Tá certo? 500. Então, tá aí. 500. Não venci ainda. Que Carinha de isso, borracha. Carlos? Tá levando um elefante? Que ignorância, é? Aí eu, na minha forma delicada de não apelar, 1.500, né? Então tá aí, 1.500. Ô, Agora Carlos, eu venci. Fala, amigão. por que tá Deixa eu fazendo pausar. essa forma de escadinha? Pois é, por que está na forma de escadinha? Se eu fosse aplicando aqui de forma retilínea, assim, né, eu demoro, falo uma coisa, vou lá e tal. Então, assim, se eu fizer de uma vez, vai ser uma reta, né? Seria uma reta aqui subindo bonitinho. Como eu fico demorando e fico um tempão aplicando a força, ele vai subindo na forma de escadinha, né? Nunca vi um gráfico de escadinha assim, cara. Pois é, se eu fizer de uma vez, você vai ver que ele vai ser uma reta subindo, acompanhando a escadinha aqui. E simultânea à força que eu aplico, tem a força de atrito. Então, quando eu coloquei lá 1.500, eu apelei. Por quê? Porque o atrito deve que estava próximo disso aí. Aí eu venci o atrito, e quando eu venço o atrito fica mais fácil de deslocar o objeto, ou seja, automaticamente a superfície passa a fazer menos atrito, menos força quando começa a movimentar. Aí, como ela começa a fazer menos força, acaba sobrando, a força resultante acaba sobrando, tá? É o que eu fiz aqui, ó. Aqui que aqui tá mais didático. Aqui quando eu fiz 25, ó, eu estava prestes a vencer o atrito. Então aqui, esse gráfico, se eu fosse desenhar esse gráfico aqui, ó, tá? Como que seria esse gráfico aqui, tá? Deixa eu compartilhar, nem que seja aquele quadro branco mesmo, tá? Se eu fosse, agora o quadro branco vocês estão vendo, né? Sim, E agora, continua vendo? sim. Sim. Pra Beleza, mim é o quadro branco. ótimo. Então se eu fosse desenhar fazer o gráfico, né? E esse gráfico fosse força aplicada, essa aqui seria a força que eu estou aplicando. Vou usar o último exemplo. Força aplicada. E aqui a força de atrito. Eu acho que fica mais didático assim, ó. Mais fácil de entender assim, tá? Até a força que eu apliquei ali, que está prestes a colocar o cara para movimentar, é 125 newtons. Então essa força aqui, até chegar aqui, o atrito foi de 125. Esse aqui eu diria que é o atrito, a força de atrito, FAT, que a gente fala, né? Máxima. Máxima. Tá? Então, e eu fui aumentando gradualmente aqui, ó. Então não daria aquele efeito de escadinha, não, Fábio. Seria uma reta mesmo, até chegar lá. Beleza. Tranquilo. Então, voltando. É porque eu pensei que ia fazer que nem aqueles gráficos que é uma reta, aí é um pontinho, aí ou sobe ou desce ou mantém, aí vai, segue, aí outro pontinho. Eu não sei explicar o gráfico, mas Não, mas vamos é um terminar o gráfico de gráfico ali. linha. Beleza, vamos terminar o gráfico ali. Qualquer coisa a gente olha aí. Bem, então, até aqui ótimo. Eu tô no meu máximo. Quando eu fizer uma forcinha a mais aqui, ó, já colocou em movimento, ó lá. Vou colocar só para arredondar aqui, 130. Fiz 130. Aí eu consegui vencer o atrito, né? Porque o máximo que ele podia fazer era 127. Quando eu venço, ele cai para 94. Então deixa eu dar um pause aqui. Deixa eu voltar no meu quadro branco. Olha só, a minha força de atrito caiu. Caiu para qual valor? Né? Ela caiu para esse valor aqui, ó. Caiu para aproximadamente 94. A força de atrito, tá certo?
Mas eu não, eu continuei fazendo força. Cheguei até 130 newtons. Nem precisava, 126 já colocava o cara para movimentar. Então, o que, que aconteceu? O atrito foi a força que foi aumentando, tá certo? Pode ser. Foi aumentando aqui à medida que eu ia aumentando, ela foi aumentando, 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 tá? Chegou no valor máximo. Aí eu venci. Aí ele cai, o atrito que cai, mas a força aplicada não. A força aplicada não. Então eu continuo aplicando força aqui. Aí eu posso morrer de fazer força, tá? Nem precisa ser só até os 130, não. Eu posso morrer de fazer força aqui, que o atrito agora não muda mais. Então, esse período aqui, ó, interessante é isso, ó. Esse período aqui, ó, até eu chegar na força máxima de atrito, eu ainda estou em repouso, tá? Esse gráfico, o dia que ele caiu a primeira vez, repouso. Nossa, muita gente errou. Venci o atrito, que é o máximo que está aqui em cima, ele passa a entrar em movimento. O movimento corresponde a esse outro lado aqui, ó, tá? Movimento. Tá certo? Movimento. Então, essa reta, enquanto está subindo aqui, eu não consigo vencer, né, até chegar nesse topo, eu estou em repouso. Depois que eu consigo vencer, automaticamente o atrito cai, né, e ele começa, aí eu entro em movimento. Aí a força resultante, quem foi a força resultante aqui? Foi a força aplicada menos o atrito. Beleza? Essa é a força resultante. Nós vamos voltar lá e vamos conferir ela. Essa foi a força resultante. Então, quando eu fiz o cálculo aqui, ó, minha força resultante é a força que eu apliquei, 130 newtons, menos o 94. Aí eu estou com a força resultante aqui de 36 newtons. Essa é a força resultante. Beleza? Essa aqui é a força resultante. Certo? Nossa, disse que aquilo ali é um newton, né? Então essa daqui é a força resultante, 36 newtons. Beleza? Então, eu sou obrigado a concluir outras coisas aqui também, tá? Como eu percebi que eu demorei um tempo para vencer o atrito, depois que eu venci, ele mudou o comportamento dele, então quer dizer que eu tenho dois tipos de atrito. Vocês concordam comigo? Eu tenho um atrito que é enquanto o cara está em repouso estático, tá? Que é enquanto o cara está em repouso, que é o maior de todos, né? Esse atrito aqui é o atrito maior que nós temos, é a maior força. E eu tenho um outro que é um atrito menor, que é quando ele entra em movimento, que eu chamo de dinâmico. Que é o dinâmico, que é quando ele entra em movimento. Certo? Então calma aí. Esse atrito depende do que? Tá? Porque, olha só, enquanto eu estou em repouso, ele tem um valor máximo, inclusive. Aí eu percebo que o atrito, então, né, que a gente chama de FAT, tá? O atrito, deixa eu melhorar aqui, que a gente chama de FAT, é estático, então o atrito estático, então vou colocar aqui o atrito estático, ele é maior do que o atrito dinâmico. Dinâmico ou cinético, tá? Tem gente que chama de cinético também. Então, por algum motivo, quando está parado, o atrito é maior. O que, que será que muda no bloco? Tá? O que, que muda no bloco quando ele está parado ou quando ele está em movimento? O que, que será que muda? Bem, a massa dele não é. A força peso, né, que é a força peso dele, não.
tá? A normal, se o peso não muda, a normal também não muda, tá certo? Mas alguma coisa muda na força de atrito, que é uma força contrária, né? Na hora de desenhar, ela é uma força contrária aqui, ó. A força de atrito, né? Vocês viram lá no simuladorzinho, que é o contrário da força aplicada, né? Essa aqui é a força aplicada. Então alguma coisa muda. Então eu vou perguntar para vocês, essa força de atrito, né, que eu chamo de FAT, ela depende de quê? Se ela depender do peso, o peso, gente, o peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Isso aqui não vai mudar nunca. Isso aqui é constante. Isso aqui é constante. E meu atrito está mudando. Por algum motivo ele está mudando. E outra coisa também, peso. Eu posso ficar pulando em cima forçando o meu corpo no chão, que o meu peso não vai mudar nunca. Mas se eu ficar forçando o meu corpo no chão, seria estranho, né? Eu mudo uma coisa, gente. Eu mudo normal. Por quê? Porque normal, deixa eu colocar da corzinha que está lá. A normal, ela é uma força que depende da superfície, do chão. Depende do chão. Tá? E diz que eu escrevi chão aí, né? Do chão, depende do chão. Tá certo? Então é uma força que está relacionada com a superfície. Tá? Superfície. E tem uns assuntos de física que você vai melhorando mesmo, vai aprofundando à medida que a gente vai apresentando conteúdo. Não dá pra, tem coisa que às vezes você não fica totalmente claro assim de cara, mas é uma força de superfície. Vai, cara, mas ela tem que ser igual ao peso. Vai, depende. Se você subir em cima de uma balança, né, não tá podendo sair, mas se você subisse em cima de uma balança, ou quem tem aquela balancinha lá de banheiro, aquela que você, né, para deprimir a gente, né, que fica fácil acesso ali em casa. Aí você vai lá, sobe na balança, devagar, você não quebrar ela. Se você forçar ela um pouquinho para baixo, se você forçar o seu corpo um pouquinho para baixo, você vai ver que ela vai registrar valores diferentes. Tudo bem que a sua balança ali, ela está medindo massa, mas é através do seu peso que ela está fazendo isso. Né? Lembra que é através do seu peso, né, que está atuando ali. Então, à medida que você movimenta um pouquinho, assim, balança um pouquinho, né, força o seu corpo um pouquinho para baixo em cima da balança, ela mede valores diferentes. Né? Hora maior do que o seu verdadeiro, hora menor do que o seu verdadeiro. Certo? Então, na verdade, o que influencia na superfície ali é o quanto, não necessariamente o seu peso, mas o quanto você pressiona a superfície. Né? O meu peso não vai mudar nunca, mas se eu escorar em algum lugar ali para dar uma aliviada no meu peso, né? Apoiar os dois braços assim e aliviar um pouco do meu peso em cima da superfície, o atrito vai diminuir. Então o atrito, na verdade, ele depende, né? Esse carinha aqui, ó, ele depende, não é diretamente do peso, ele depende indiretamente do peso. Ou seja, a força de atrito, ela depende, na verdade, é da força normal, tá certo? Não do peso, porque se fosse do peso, ele não ia mudar nunca, beleza? O que mais que ele depende? Ele depende da superfície. E o aplicativo, ele foi interessante, que ele teve até uma maldadezinha de mostrar isso, olha só. Estão vendo o carinha empurrando aí? Ele fez uma superfície totalmente diferente aqui, ó, das anteriores, ó. Aqui não tinha atrito, né? O cara vinha aqui, fazia força, automático, qualquer força que ele fizesse, ou melhor, se ele chegasse aqui e fizesse 1 Newton, a vida toda para sair do lugar, mas ia sair, ó, 0,1,
3 dias depois 0,2, 4 dias depois 0,3 e assim vai. Então, demorar muito para sair do lugar, mas qualquer força. Se desse para fazer meio Newton aqui, vai sair, vai, mas demora. Por quê? Porque aqui não tinha atrito, não tem, né? A superfície está lisa, tá? Agora, na situação de atrito, ele fez uma superfície rugosa. Eu tive que chegar em 125,1 que fosse para vencer o atrito, para conseguir colocar isso aqui para andar, beleza? Então, voltando lá no meu quadro, nossa, eu achei Ô, fantástico Carlos, esse quadro branco. Oi. existe alguma superfície sem atrito? E se não existir, dá pra gente fazer alguma superfície sem atrito? Ó, Hélio líquido. oi? Hélio líquido. É, hélio líquido. Só. E se eu pegar uma superfície, só para abrir um parênteses aqui, como fosse uma mesa, tá? A gente costuma simular isso em laboratório. Pegar uma mesa, tá? É... Faz de conta, né? Pegar uma mesazinha lá, não sei por que ela tá torta assim, não faço nem ideia. Aí se eu fizer vários furinhos na mesa, mas vários, pequeno, bem pequeno, na mesa inteira. Lógico que tem que ser uma mesa bem polida, né? Bem polida, né? Se tiver como ela ser bem lisinha, lixadinha, polida, tudo bonitinho, né? Melhor ainda, encerada e tudo mais. Aí eu faço pequenos furinhos mesmo, poucos furinhos mesmo. E coloco, por exemplo, um ventilador aqui embaixo. Então, para jogar muito ar, né? Aí eu instalo um ventilador aqui embaixo dele para jogar muito ar para cima aí, tá certo? É um jeito de fazer uma mesa, né? Um nome muito sofisticado, mesa de ar. Aí ela tem, o que que acontece? Como são pequenos furinhos, então ela cria uma camadazinha fininha de ar aqui, ó, na superfície. Então o objeto, obviamente, que depende da massa do objeto, ele não vai encostar totalmente na superfície, né? Ele vai ficar levemente, é, né? Não vai encostar totalmente. O peso, eu volto a falar, o peso não vai mudar nunca. Mas se você faz isso aqui, ó, manda o ar aqui na superfície, aqui embaixo, você vai fazer o que? Você vai diminuir a forma como ele pressiona a superfície, né? Como se fosse uma uma pressão aqui sobre a superfície. Bota bem entre aspas, porque eu sei que pressão é diferente de força. Pressão, na verdade, é força sobre alguma região, né? Eu sei, né? Sobre Ô, uma área. Carlos, Oi, amigão. isso é aquele joguinho, não é? De ficar batendo com um negócio e vai no disco, aí vai É, ficar. dá para fazer isso Por também. isso que não dá pra jogar com aquela máquina desligada. Pois é, que o atrito, aqui o atrito é bem pequeno, tá? Bem pequeno mesmo. Então isso aqui seria uma maneira de você reduzir ao máximo o atrito, né? Outra coisa seria se você conseguisse, né? Se você conseguir uma superfície, né? Que é magnética, né? E, e o seu objeto que fosse deslizar aqui em cima fosse magnético também, só que polos opostos, né? É o princípio do trem magnético lá, né? Então você põe o trilho, né? O trilho mesmo. Ele é como se fosse um polo norte, por exemplo, do ímã, né? E o trem, nossa, você vai ver que trem, show de bola. E o trem que está em cima dos trilhos ali, né? Isso aqui seria só muito bem desenhado, modéstia à parte, só o contato, as rodas de ferro em contato, e aquele ali fosse um polo sul, né? Aí ele diminui um pouco a tensão, a pressão em cima do trilho, então diminui bastante o atrito, por isso que consegue atingir grandes velocidades, né? Então, se a gente pegar aquele imãzinho de geladeira, né, a gente consegue fazer isso também. Não é difícil fazer, não é tão difícil fazer não. A gente consegue pegar
uma caixinha de fósforo, colocar o polo na caixinha de fósforo. A gente pega o ímã de geladeira, para quem não sabe, ele é uma fitinha assim, ó, né? Ele é uma fitinha. Então, se eu pegar duas fitinhas fazendo um trilho, aí depois eu venho com a caixinha de fósforo, e na caixinha de fósforo eu tenho que fazer o contrário, colocar a superfície da caixinha de fósforo com a parte contrária do ímã. Aí eu consigo fazer a caixinha levitar em cima dos trilhozinhos aqui, ó. Então tem algumas maneiras de você evitar o atrito. Se você congelar a superfície também, né, tiver uma camadazinha bem fininha de água aqui, você congelar, vai diminuir o atrito também. Pista de patinação é um exemplo. Então, tem algumas maneiras de você minimizar ao máximo. Sempre vai ter um atritozinho leve, mas vai ter. Então, Ô, voltando aqui, mas... professor, Oi, pode falar. lá no caso do trem aí, ó, os polos estão se repelindo? Por isso que não pode Ué, ser mas norte aí e sul, não. perdão, Deveria perdão. ser os dois norte. Tem borracha nessa coisa diferente aqui? Não. Ô, Carlos, Não, aqui, ó, tem que ser polos iguais, tá? Perdão. Então tem que ser norte, norte, né? Ou sul, sul. Cadê minha canetinha? Canetinha, isso aqui é foto. Não, eu adorei esse recurso novo aqui. Eu adorei eles terem entrado, mudado a minha configuração. Eu fiquei muito feliz com isso. Carlos, Oi. começou o segundo horário. Ah, perdão. No meu falta um minutinho só, eu já vou encerrar. Hoje é quarta. Não é ali em Porque desenhar Hoje o não, da não é interrupção. junto, não. A terceira ali, não é não? É, faz de conta que é. Não é, não. Acho que não é, não. Mas enfim, aí aqui seria. Não é, não. Seria o norte aqui, beleza? Não, isso é muito. Eu adorei esse recurso aqui, cara. Foco, não. Não quero foco, não quero seta, não quero borracha, né? Não quero refazer, não quero lixo, não quero estampar, não quero desenhar. Então, seria dois nortes aqui, beleza? Ou dois sul, né? Ou sul, sul. Então tem que ser polos opostos, beleza? Bem, então para concluir aqui e fechar de vez, né? O meu atrito depende da normal, mas depende da superfície, né? E aí eu vou falar na próxima aula que esse mi, né? Um M grego aqui, ó. Mi, tá? Ele está relacionado com a superfície. Então a gente fala de atrito na próxima aula aí. Beleza? Tranquilos? Então, falou, galera. Um abraço. Até daqui a pouco. Teca.